Olá, tudo bem? Finalzinho de aula, finalzinho de conteúdo aí para você. A gente vai estar dando uma relembrada rapidinho aí, passando sobre as grandezas proporcionais. A gente viu aí ao longo das últimas semanas sobre as grandezas proporcionais, mas o que é isso? Vamos lá, vamos pensar? Primeira coisa que você precisa ficar gravado aí, que você não pode esquecer. Qual é essa primeira coisa? O que é uma grandeza? Todas as vezes que for falado grandeza, você precisa entender que grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Tudo que me dá condições de medir, eu chamo de grandeza. Então, por exemplo, distância é uma grandeza, tempo é uma grandeza, pressão é grandeza. Tudo que eu consigo medir é chamado de grandeza. Quando eu vou para a proporção, o que é proporção? É algo que depende, uma coisa, ou quando uma coisa depende da outra. Então, quando eu falo em grandezas proporcionais, quer dizer que elas dependem uma das outras. Então, quando eu relaciono duas grandezas em que uma depende da outra, elas são chamadas de grandezas proporcionais. Por quê? Porque se há uma alteração em uma das grandezas, existe alteração na outra grandeza também. Por exemplo, se eu percorrer uma certa distância, eu vou gastar um tempo. Se eu comprar 10 quilos de carne, eu vou pagar um preço pelos 10 quilos. Se eu comprar 20, eu vou pagar outro preço. Se eu tenho 10 pessoas trabalhando em uma obra, construindo uma casa, por exemplo, se eu tenho 10 pessoas trabalhando, construindo uma casa, se eu colocar 20 pessoas para fazer o mesmo trabalho, eu vou ou vai ter influência no tempo de construção, por exemplo. Se eu percorro uma certa distância em um certo tempo, eu tenho a velocidade. Um carro, para percorrer uma distância, ele vai necessariamente consumir o combustível. Se ele percorrer uma distância maior, ele vai gastar mais combustível. Tudo isso são grandezas. Quando elas se relacionam, eu chamo de grandezas proporcionais. A gente viu que para resolver uma grandeza proporcional, eu utilizo um método chamado de regra de 3. Agora, por que regra de 3? Porque eu tenho sempre 4 itens, né? Duas grandezas, e dessas 4 eu conheço 3. Então, quando eu tenho 3 informações, eu tenho 4 informações, e das 4 informações eu conheço 3. Isso para resolver eu uso a regra de 3, por isso que ela tem esse nome, ok? E por último, o que a gente precisa ver é a diferença entre as grandezas proporcionais. Nem todas as grandezas proporcionais são iguais. A grandeza proporcional diretamente, ou seja, a grandeza diretamente proporcional, é aquela ou são aquelas grandezas em que, ao elas uma aumentar, a outra também aumenta. Quando, por exemplo, se eu for comprar 10 quilos de carne, eu vou pagar um preço. Se eu for comprar 20, eu vou pagar outro preço, que é o quê? Maior. Ou seja, eu comprei mais carne e vou pagar mais por aquilo. Se eu percorrer uma distância X e gastar uma certa quantidade de combustível, se a distância for maior, consequentemente, eu vou gastar o quê? Mais combustível também. Então essas são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Agora, do outro lado, eu tenho a grandeza inversamente proporcional, que são aquelas grandezas em que elas se relacionam entre si, mas a proporção é diferente, ou seja, se um lado aumenta, o outro diminui. Por exemplo, se eu tenho 10 máquinas trabalhando para asfaltar uma rua, por exemplo, se eu tiver 10 máquinas e essas 10 máquinas elas vão gastar um certo tempo para fazer. Agora, se eu colocar 20 máquinas, o que acontece com o tempo aqui? O tempo ele vai diminuir, ou seja, eu aumentei o número de máquinas, diminuo o tempo. Se eu tenho em um restaurante, por exemplo, eu sirvo ali alimentação, eu tenho tanto alimento para 200, eu tenho 200 refeições. Se aumentar a frequência de pessoas, o que vai acontecer com o meu estoque de alimento? Ele vai diminuir. Se 6 pessoas fazem, por exemplo, a pintura de uma casa, se eu colocar 10 pessoas para fazer, o tempo para fazer aquela mesma ou aquele mesmo trabalho vai diminuir. Então são grandezas inversamente proporcionais. A gente viu aí como é que a gente resolve, monta a regrinha de 3
Para resolver grandezas diretamente proporcionais, eu monto a regrinha de 3 e multiplico cruzado. Agora, se eu for fazer a regrinha de 3 inversamente proporcional, aí a coisa muda de figura. Eu monto a regrinha de 3 do mesmo jeito e ao invés de multiplicar cruzado, eu multiplico em linha reta, ok? Essas são as grandezas proporcionais. Segue aí na sequência que tem 2 exemplos para a gente fazer aí para fixar essa ideia de grandezas proporcionais. Beleza, queridos? Um forte abraço e até a próxima. Fica aí que tem exercício aí para a gente poder terminar, ok? Um grande abraço para você. Vamos lá então, olha só esse exemplo aqui, ó. Num acampamento, 30 soldados possuem alimentos que são suficientes para 60 dias, ok? Só que, logo depois, o que vai acontecer? Vai entrar 90 soldados. Chegam mais 90 soldados. Então, além dos 30 que eu já tinha, chegaram 90 soldados. Aí a pergunta é, para quantos dias esse alimento será suficiente? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, ó, eu tenho a relação aqui de 30 soldados para 60 dias, entraram mais 90 soldados, para quantos dias isso vai ser suficiente? Montando aqui a regrinha de 3, ó, olha só o que nós temos. 30 para 60, ok? Aqui embaixo do 30, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o 120, porque são 90 soldados a mais, ou seja, 30 mais 90, 120, para X que eu quero saber, ok? Essa relação aqui é uma grandeza inversa ou diretamente proporcional? O que eu tenho? O número de soldados, ele aumentou. Então, quer dizer que o estoque de alimento que eu tenho vai diminuir. Então, se o número de soldados aumenta, o estoque de alimentos vai diminuir. Isso é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Então, você vai multiplicar assim, ó, retinho, ok? Então, vai ficar ali, ó, 120 vezes x igual a 30 vezes 60, que vai dar ali 1.800, ok? Então, 30 vezes 60 vai dar ali os 1.800, tá? Então, fazendo aqui, ó, dividindo, 1.800 dividido por 120 vai dar igual a 15. 15 dias. Beleza? Então, quer dizer que se chegarem mais 90 soldados, eu tenho que, ou o meu estoque, ele vai reduzir para 15 dias, tá bom? No exemplo aqui de baixo, ó, olha só o que eu tenho. Nesse exemplo de baixo, eu tenho assim a seguinte situação, ó. Uma máquina, ela vai limpar, vamos pensar em uma máquina varredeira, tá? Uma máquina aqui que varre rua, né? Ela consegue limpar uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas. Quanto tempo ela vai levar para preencher uma área de 11.000 ou para limpar uma área de 11.900 metros quadrados? 5.100 metros quadrados ela faz em 3 horas. Agora, 11.900, em quantas horas ela vai fazer? Então, vamos lá. Montando aqui a relação, ó, eu tenho 5.100 para 3, ok? Sobre o 11.900 para x. Essa grandeza aqui, ó, como eu vou aumentar a minha área, consequentemente ela vai aumentar o tempo, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Se é diretamente proporcional, eu montei aqui a minha regrinha de 3, eu vou multiplicar cruzado, ok? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou ter ali 5.100x igual a 11.900 vezes o 3, tá? Então, ali fazendo o 11.900 vezes o 3,
a gente vai ter ali... Tá fazendo? Vamos lá, vamos calculando aí. Vou dar um tempinho aí para você fazer. Tá? Então, olha só, multiplicando cruzado, aqui ó, é hora de multiplicar cruzado, ok? Então, você vai fazer ali o 11.900 vezes o 3, que vai dar os 35.000. Deixa eu colocar aqui pequenininho, ficou pouco espaço aqui, tá? E 700, ok? 35.700. Os 5.100 passa para o lado de lá dividindo, então eu vou ter 35.700 dividido por 5.100. Multiplicou cruzado, 11.900 vezes 3, agora os 5.100 passa para o outro lado dividindo, então você vai ter ali 35.700 dividido por 5.100, que vai dar 7 horas. Beleza? Então é isso aí, ó. Sabendo relacionar a diferença, ou identificar a diferença entre grandezas inversamente proporcionais, quando ela é inversamente proporcional, eu multiplico o reto. Quando ela é diretamente proporcional, eu multiplico o cruzado, ok? Então é isso daí. Essa é a nossa revisão aí de grandezas proporcionais e utilizando a regrinha de 3 para resolvê-las. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.